Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente, respeitando aí a nossa intenção de começar às 19h30, 19h27, o tempo de vocês, agradecer vocês. Para quem ainda não me conheceu, eu conversei com algumas pessoas, eu sou o Marco. Vou começar perguntando se alguém ficou sem papel, estava na cadeira, sem as folhas, caneta, todo mundo? Se precisar, é só me avisar. Não tem? Pega aqui. Pode deixar. Wagner vai entregar para você aí. Bom, eu sou o Marco, o Wagner é meu sócio, como vocês, ele está aqui caminhandinho. É um prazer ter vocês aqui, viu? Eu vou poder falar um pouquinho mais de onde eu venho, quem eu sou. Eu quero começar agradecendo esse momento aqui Obrigado. Por favor, fique à vontade. ao Sicredi por ceder esse espaço colaborativo, né? Esse espaço onde chegaram a pegar a gente pode estar fazendo esse evento gratuitamente para a comunidade. Eu vou trazer mais uma caneta para vocês. É um espaço pensado para que a gente realmente possa estar aqui tendo essa troca. A gente tem esse trabalho lá dentro da Movimento. Então, a Movimento tem esse viés realmente com a comunidade e é um prazer ter vocês aqui. A gente vai falar um pouco mais também sobre isso lá na frente. Agradecer a Sacari Estrela, que é um dos nossos patrocinadores desse evento. Todo mundo sabe que todo evento tem custo. Então, a Sacari Estrela é uma empresa, a Utilidades e Embalagens, né? É nascida aqui em São Leopoldo, uma empresa que tem mais de 53 anos, 3 gerações de famílias, que atua tanto na parte de confeitar, para confeiteiros, embalagem, todo tipo de embalagens e também utilidades. É o tipo de lojinha, que a gente, de lojinha não, porque é gigante a loja. Aquela loja que a gente entra e vou comprar uma coisinha e sai cheio de coisa. Essa loja aqui. Então, cuidado na hora de ir lá, mas não deixem de visitar a Estrela Utilidades e Embalagem lá. Na Charlau, na RS 240, lá, Avenida Parobé. Tá certo? E também, Experiente Advogados, também é um dos nossos patrocinadores para a gente estar aqui. É um escritório de advogados 100% online, que são focados em planejamento previdenciário para empresários. Tá? Então, conheçam o trabalho da Experiente Advogados, tem o @ deles aqui, porque o planejamento previdenciário, às vezes eu também já pensava isso, eles mudaram o meu pensamento. A gente pensa que paga o mínimo e tá tudo bem, mas quando a gente pensa lá em se aposentar, a gente tem uma surpresa. E eles fazem esse planejamento. Elas, né, que são 3 sócias incríveis. Conheçam o trabalho delas também. E olhem para aquela menina ali, que é a nossa fotógrafa, que está ali. Ela vai disponibilizar depois as fotos do evento por um link, tá? Então, a gente pode deixar o WhatsApp para vocês ou mandar também por e-mail o link das fotos para vocês. Tá certo? Vou passar aqui o que a gente vai falar hoje. Deixa eu vir para cá. Então, a gente vai começar falando sobre o que é marketing, o básico do marketing, público, oferta e valor percebido, presença digital e conteúdo. Vocês todos receberam uma folhinha que tem uma sequência de respostas que nós vamos ter, uma sequência de perguntas que nós vamos responder durante esses 4 tópicos. E depois a gente vai ter uma atividade prática. Passei sem querer. Depois tem mais 2 tópicos, que é experiência de atendimento e dados, retenção e plano de ação. No final, essa folha vai servir para uma atividade prática, onde a gente vai usar a IA para ter uma resolução de tudo isso que a gente vai falar aqui. Tá certo? Ponto importante. Por mais que eu esteja aqui na frente falando, eu não quero que isso seja um monólogo. Então, tranquilo, levanta a mão. Marco, tem uma dúvida, eu vou perguntar se tem dúvida durante esse processo, mas tendo dúvida é só levantar a mão e a gente tira a dúvida, tá? Então, por favor, compartilhem desse momento comigo. Bom, todo mundo conseguiu responder o formulário? Alguém faltou? A gente espera mais um pouquinho e eu ajudo. Tá finalizando? Tá. Porque esse formulário, quem somos não é quem somos eu e Wagner, ou Movimento Estratégia de Marketing. É quem somos aqui. Nós vamos falar sobre o que é... O Wagner vai entrar daqui a pouco falando o que é marketing, mas isso aqui é uma demonstração
de que um simples formulário na empresa de todos vocês, que todos aqui somos empresários, empreendedores, pessoas que têm algum tipo de negócio, um simples formulário, a gente gera um entendimento riquíssimo de quem são as pessoas que visitam a nossa empresa. Quem são as pessoas, quais são os interesses dessas pessoas, ou seja psicográfico, seja geográfico, seja social. Wagner, troca pra gente e depois a gente atualiza. Vocês preencheram aqui e ele está atualizado. 100%. Então nós tivemos aqui um total de 15 respostas, tá? Então ainda tem gente faltando, porque nós somos em mais aqui. Pode ser que um tenha respondido por 2, não tem problema, tá? Então aqui, quem está na sala? Nós temos 66% donos de empresa. Estou começando um negócio, 13%. Tá escurinho aqui, mas aparece. 13% são gestores e 7% administradores financeiros. Quanto tempo levou para responder esse formulário? Eu fiz ele em 45 segundos. Li rapidinho, tum. Às vezes, um simples QR Code na empresa de vocês podem gerar esse tipo de informação. Vamos mais. Segmento, prestação de serviço, saúde e estética, alimentação e outros aqui, porque tinha, se não me engano, acho que eram 11 áreas de atuação. O maior desafio comercial que nós temos na sala. Cliente pede preço e some. Isso aqui no digital é uma dor. Incrível. Falta de tempo para cuidar do marketing. Dependência de indicação. Ao mesmo tempo que a dependência de indicação é uma dor, ela é a solução de muitos dos problemas, tá? E a gente vai falar sobre isso. Tempo de empresa. 33% tem mais de 5 anos de empresa. 20% de 1 a 3 anos. Então aqui, acredito que todos vocês saibam, mas 80% das empresas elas fecham depois do primeiro ano. Então quem está aqui nós já somos vencedores. Porque o Brasil é um desafio para nós. Então a gente já tem aqui 21, 55% da galera que está aqui. Ah não, até mais, porque 19 aqui também 19% já passou dessa fase. Área de atuação, loja física, atendimento online, loja física mais atendimento online, escritório e consultório, atualizou, 17, obrigado. Olha lá, 29% é loja física. Algumas pessoas já estão online. E aqui, sabe por que perde vendas? Não sabemos com clareza. 24% sim, registramos os motivos. Isso aqui é fundamental. Eu costumo dizer para os nossos clientes que mais importante do que saber por que está vendendo é saber por que não está vendendo. Porque se eu sei por que eu estou vendendo, aquilo que eu estou fazendo certo, é só eu continuar. Só que muitas vezes esse é o próprio motivo que mata muito negócio. Porque se a gente não faz o registro daquilo que está fazendo eu perder, eu não sei aonde apertar os meus parafusos. Da engrenagem do meu negócio. Então, isso aqui é fundamental. Wagner, aqui é 6 ou é 8? Olha aí. É 8. 8 tem uma ideia, mas não registra. Isso aqui, pessoal, realmente era para que nós tivéssemos essa experiência de um simples QR Code que você pede para a pessoa preencher antes de sair da loja, da empresa, do escritório, da onde for o negócio de vocês. Vocês podem trabalhar com informações, né? E, claro, o formulário ele pode ser atualizado diariamente, se for o caso. Essa informação aqui já não é mais tão relevante, agora essa aqui é. Isso aqui pode mudar muito o negócio. E a gente tem dificuldade, e a gente precisa perder isso. A gente tem clientes lá que, eu tenho vergonha de pedir para a pessoa preencher. Mas isso precisa mudar. E essa experiência era para que a gente já começasse tendo essa visão. Vamos lá. É isso aí. Agora eu vou passar para o Wagner, ele vai tocar os 2 primeiros tópicos com vocês, mas eu vou estar aqui com ele aqui e vira e mexe, eu vou me intrometer também. Tá bom? Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, então hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho, todos nós, né, sobre marketing digital.
Mas, voltando um pouquinho, a gente quer trazer para vocês também um pouquinho sobre marketing em geral, tá? Não apenas o digital, porque o digital ele é uma parte do marketing. Tá? Então, o marketing digital, para muitas pessoas, quando se fala em marketing digital, a gente fala sobre Instagram, sobre rede social, sobre Google. Tá? E aí se lembra de aparecer, né? Sobre aparecer. Só que o marketing digital ele não é apenas aparecer muito ou mais, né? Ele é sobre aparecer melhor. E é por isso que eu disse para vocês que a gente vai voltar um pouquinho, né? Tirando a palavra digital e falar um pouquinho sobre marketing, porque a gente vai entender o que é aparecer melhor. Bom, então, o marketing como parte da administração. O marketing ele é um setor da empresa. Ele faz parte, né, deve fazer parte da administração da empresa. Ah, Wagner, mas eu trabalho sozinho. Então tá, então você é a administração da empresa. Você é a administração, você é o caixa, você é o estoque, você... Então, o marketing, você também é a pessoa do marketing. Então, ele precisa fazer parte da administração da empresa. Aqui eu trago para vocês, então, isso que eu falei, um pouquinho, né? O administrador da empresa, o marketing como uma das engrenagens do negócio, tá? Então, se é logística, se é financeiro, se é comercial, se é atendimento, né? Você faz parte das estratégias e uma das engrenagens precisa ser o marketing. Ô Wagner, posso? Pode. Eu falei que vai me meter às vezes. Eu gosto de usar o exemplo, aproveitando esse gancho aqui, que a gente não tinha falado, mas eu me lembrei agora. Eu estava falando com o Matheus ali atrás. E o Matheus falou, olha, eu tinha uma agência de marketing que era caro para o resultado que estava tendo. Muitas vezes isso é uma falha do nosso segmento mesmo, de não apresentação de resultado, né? Não apresentar o resultado. Então a gente acaba tendo essa percepção de caro, porque a gente não vê quanto está retornando. Mas eu costumo dizer, olhando essa tela aqui, que principalmente quando a gente é eu-presa, o exemplo que eu gosto de dar é, eu sou um bom padeiro, sei fazer pão, trabalho na padaria, sei fazer pão, vou abrir uma padaria. O que eu faço? Vou lá e abro a minha padaria. Só que a partir do momento que eu abro a minha padaria, eu não sou mais padeiro, agora eu sou o empresário, sou o gestor do negócio. E acaba que, no conta do automático, a gente acaba esquecendo que tem outras áreas para fazer. Quando eu estou no balcão atendendo, eu tiro o meu jaleco de padeiro, coloco o meu jaleco de atendente e estou atendendo, estou no atendimento. Quando eu saio do atendimento, eu tiro meu jaleco de atendente, eu vou lá olhar para as planilhas, para os papéis, eu estou na área financeira. Quando eu vou receber a carga, eu tiro meu jaleco de financeiro e agora eu estou na área logística. Quando eu vou para o marketing, tirar minha área logística e vou para o marketing. A administração, Wagner, formado em administração, ele vai falar, desculpa. Na administração, quem estuda administração, ele tem todas essas áreas na área de estudo dele. Então, o marketing não é que ele é mais ou menos importante. Na minha opinião, é importante. Porque ele é como se fosse o braço direito do gestor. Então, o marketing ele vai fazer o planejamento de negócio junto com o gestor. Então, essa imagem aqui, ela é importante e eu acho importante a gente ressaltar isso, porque a gente precisa saber, o Matheus falou ali, cara, agora esse ano eu parei e tô me dedicando a fazer lá as redes sociais. Por quê? Porque tirou o jaleco lá da operação e foi para a gestão do negócio. Então, essa imagem ilustra isso aí. Bom, então, como o Marco disse, né, quem sou eu, né? Meu nome é Wagner Ferreira, eu sou formado em administração, possuo MBA em gestão de negócios, já fazem 15 anos que eu sou formado em administração. Faz 23 anos que eu estou no mercado de trabalho, tá? Já atuei em grande parte, né, dessa trajetória em vendas, marketing e gestão comercial. Já fui executivo de uma multinacional, né, fui responsável pela implementação dela no Brasil, nos 3 estados aqui do Sul. Sou empreendedor, costumo dizer que empreendedor não é quem tem um CNPJ,
né? Esse empreendedor é quem tem mentalidade, né? E age como um empreendedor. Então, mesmo você sendo CLT, né, você também pode ser um empreendedor. E minha principal função, a que eu mais gosto, a que mais me dá orgulho, né? Sou marido e sou pai, né? Inclusive, minha esposa está aqui, minhas filhas estão aqui, né? Então isso me dá muito orgulho. Né? Trabalho sempre focado com a visão das áreas administrativas. Então, vocês podem ver que, né, sou sócio da Movimento, faz um pouquinho mais de um ano que eu virei sócio da Movimento. E vocês podem reparar que eu e o Marco temos perfis diferentes, né? Então a gente se complementa e a gente trabalha junto. Ele é mais velho também, vocês podem perceber. Dá para ver ali pelo tempo, né? Então faz mais ou menos um ano e meio que eu virei sócio da Movimento. Antes de ser sócio da Movimento, eu era cliente da Movimento. Né? Então, como eu disse para vocês, né, eu sou um empreendedor, nos últimos 10 anos eu já participei aí de mais ou menos 5 CNPJs, né? Já fundei empresa, já tive franquia, já quebrei empresa, já fali e com muito orgulho também já vendi uma empresa. Então eu fundei uma empresa que depois de 3 anos ela teve uma oferta de compra por um outro concorrente maior e eu resolvi vender a operação. E eu trabalho, né, bem focado, então, né, a minha área maior que eu gosto e que eu tenho mais aptidão é pela área administrativa, pela visão estratégica como um todo, né, sempre olhando de forma macro. Bom, então como eu comentei com vocês no início, o marketing não é apenas divulgação, não é apenas aparecer, tá? O marketing, se eu fosse rodar aqui com vocês né, fazer pergunta para alguns aqui, com certeza essas palavras iriam aparecer sobre o que é marketing. Redes sociais, é post, é anúncio, é alguém que cuida do meu Instagram. Porém, o marketing, essa parte do marketing a gente chama de publicidade. É apenas a parte visível, a parte que aparece para o cliente. Marketing, como eu comentei antes, é um setor da empresa. Então ele trabalha do início, da parte visível, até a parte final, que é a parte interna de dentro da empresa. Então, o marketing, o principal foco dele deve ser responder essas perguntas aqui. Quem é o cliente? O que ele valoriza? Por que ele compra? Por que ele não compra? Que foi uma questão que o Marco trouxe, muito importante. Como ele percebe a sua empresa? Quais produtos têm mais força? Quais canais trazem oportunidades? Onde a venda está travando? Como a experiência confirma ou destrói a promessa? Por que é importante o marketing responder isso aqui? Porque é daqui que sai o conteúdo, que sai a publicidade que o cliente vai assistir. Porque se você fizer o inverso, as coisas acabam não ocorrendo o trajeto que precisa ocorrer. Então, o papel do marketing na empresa, né, é ser realmente um braço direito do empresário. É trabalhar lado a lado, estrategicamente, para definição do que o cliente vai enxergar lá na ponta. Então, assim como o financeiro, muitas vezes, ele define quanto entrou, quanto saiu, qual é o nosso fluxo de caixa, qual é a previsão de receita e tudo mais, o marketing também precisa responder essas perguntas. Também precisa trazer quem está procurando a empresa, de onde vêm os clientes, quais as ofertas chamam a atenção e tudo mais. Então, marketing é mais além, é a leitura de mercado. É observar, entender e transformar em prática as ações que a empresa determinou. Então, vejam, marketing é estratégia. Marketing é estratégico, é um ponto antes da operação. O marketing hoje ele atua principalmente em 3 frentes, tá? Produto, marca e vendas. O marketing, então, ele faz com que a empresa apareça. É a área que orienta a empresa e entende o mercado. Tá? Então, o marketing bem trabalhado, ele inicia de dentro para fora. Você analisa e estuda o cliente internamente
antes de aparecer para ele. Wagner, desculpa te interromper. Essa apresentação é muito bom. Perdão. É muito bom o teu material. Eu gostaria de saber se no final a gente vai ter acesso a ele. Sim, depois no final vai ter um QR Code ali que a gente vai disponibilizar tudo para vocês. Sim, obrigada. Mão na massa agora, pessoal. A gente tem, na primeira folha de vocês, tem a parte... Deixa eu lembrar o nome. Aqui, a folha, o verso da primeira folha, né? Atividade 1. Nós vamos ter 5 minutinhos, acho que é bastante, talvez se a gente terminar antes, para que vocês possam responder. Colocar em cima o nome da empresa, o segmento, o produto ou serviço, né, principal, e aí a gente tentou facilitar ao máximo ali para que vocês pudessem fazer múltipla escolha. Então, respondam aí que depois a gente vai ir para a atividade. 5 minutos. Bom, pessoal, vamos dar continuidade, tá? Não terminou, não tem problema, a gente vai ter mais alguns minutos depois ali e a gente vai completando. Ô Wagner, deixa uma sugestão. Quem está em 2, cada um preenche o seu, porque é legal de poder comparar um com o outro. Então é uma sugestão, mas aí vocês fiquem à vontade. Bom, nós falamos um pouquinho então sobre os princípios do marketing. Agora falar um pouquinho sobre o básico do marketing digital, então aprofundando um pouquinho mais. Nós da Movimento, criamos os 4 objetivos fundamentais para um marketing digital bem estruturado. E agora? O primeiro objetivo é a pilha. Vai no dedão aí mesmo, que é mais fácil. O primeiro objetivo é a pilha. Aí foi. Bom, então os 4 pilares do marketing digital, os 4 pilares fundamentais, a gente dividiu entre o primeiro, ser encontrado, tá? O segundo pilar é ser entendido, o terceiro pilar é ser confiável e o quarto pilar é ser lembrado. Tá? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais de cada um deles. Ih, peraí, que agora foi demais. Aí. Bom, ser encontrado. Esse é o primeiro passo para toda e qualquer empresa que deseja entrar no marketing digital. Ser encontrado é estar nos lugares onde o seu cliente procura o que ele necessita. Eu costumo dizer, até não trouxe para vocês antes, a minha definição de marketing, ela é o encontro entre a pessoa que precisa comprar com a pessoa que precisa vender. Esse, para mim, é a forma mais básica que eu encontrei de definir o que é marketing. Tá? Então, o primeiro passo é ser encontrado. Porque se você tem algo que você precisa vender, você precisa encontrar quem precisa comprar. Então, o primeiro passo é você estar nos lugares onde as pessoas que procuram o que você tem estão. Então, o principal lugar hoje, quando a gente fala de procura direta, é o Google. Então, a gente diz que o Google é uma rede social de intenção, onde a pessoa entra e ela, de forma intencional, escreve, pesquisa ou procura o que ela quer. Enquanto outras redes sociais, como Instagram, Facebook, ela é de relação. Então, a pessoa está lá fazendo e daqui a pouco você aparece para ela. Então, você vai gerando relacionamento dentro da plataforma. O principal foco, então, se o primeiro passo é ser encontrado, o início que a gente sempre recomenda é que você seja encontrado de forma intencional. Você esteja aonde as pessoas procuram de forma intencional. Então, restaurantes perto de mim, dentista em São Leopoldo, esse tipo de pesquisa, que é quando a pessoa já está necessitando de algo e você tem que ser o primeiro a chegar, o primeiro a aparecer para ela. Um perfil desatualizado passa uma mensagem. Essa empresa não está cuidando nem da própria presença. E aí a gente passa para o segundo pilar, que é... Eita Deus. Que é o ser entendido. Então, depois que você é encontrado por quem
está procurando, por quem precisa comprar algo, você precisa ser entendido. O que é ser entendido? É fazer com que a pessoa rapidamente, em questão de segundos, consiga saber o que você faz, quem você é e como ela te encontra. Seja o endereço, seja o telefone, seja o WhatsApp, seja o direct, a forma que vocês têm um canal direto com esse cliente. Então, entender rapidamente o que a empresa faz, o que a empresa vende, para quem ela vende, se realmente ela atende aquilo que eu estou procurando, onde atende, como compra, qual o diferencial. Então essas são perguntas fundamentais que você responde na sua estratégia para depois você chegar na parte de ser, né, entendido. Terceiro pilar, ser confiável. A pessoa me achou, ela sabe como conversar comigo, como me encontrar, ela precisa agora confiar em mim para que ela venha, né, a comprar algo. Então, confiança, ela não vem apenas do que você diz, quem você é ou o que você faz, mas sim de outros sinais. Que tipo de sinais são esses? Fotos reais, foto da equipe, do trabalho, do dia a dia, do desenvolvimento, da montagem, da entrega, da chegada de produtos. Então, você mostra que a sua empresa, ela é uma empresa real. Ela não é apenas uma vitrine, apenas onde está ali o meu produto e ele custa tanto, mas que tem todo um trabalho por trás para chegar naquele momento. Então, os sinais que constroem, né, os principais sinais que constroem confiança. Clareza nos preços, né? Uma das coisas que a gente vê muitas empresas cometendo erro é que as pessoas chamam a atenção, mas elas não deixam claro quem elas são e o quanto elas cobram por aquilo. E isso gera muito retrabalho interno dentro da empresa depois. No digital, o cliente julga antes de falar. Então, quando a gente fala de marketing digital, é muito importante lembrar que antes mesmo de mandar uma mensagem, de procurar ou de ir até a minha loja, ele já definiu, ele já me julgou e ele já tem uma opinião formada sobre mim. Então é muito importante ter essa leitura, né, sobre o perfil, sobre as fotos que lá estão, sobre a parte dos comentários, de retorno, de, né, fazer a verificação atualizada, manter o perfil atualizado. Pois quem não é lembrado vira opção, só quando está em promoção, e isso é muito perigoso. A gente viu no relatório ali que o Marco mostrou que é a dependência de indicação ou questão de preço. Então, presença consistente é igual a existir, né, na mente do cliente. Então, ser confiável significa, né, que nos leva para o próximo passo, né, de ser lembrado. Vou aproveitar aqui que eu vou trocar. A gente tem... Tem uma estatística do Google que vocês podem pesquisar, que o Google, a estatística é 7, 11, 4. Vocês vão lembrar disso, 7, 11, 4. O próprio Google fez uma pesquisa dentro de tudo que o Google tem, e ele definiu que uma pessoa, para se tornar relevante para o cliente, ela precisa ter, pelo menos no digital, sem conhecer nada, 7 horas de conteúdos, 11 pontos de contatos em 4 redes sociais diferentes, em 4 locais diferentes. A gente vê muita empresa que, por exemplo, não responde o comentário do Google. O comentário está lá, a pessoa fez o comentário, mas não é por má vontade. É só que a pessoa comentou, ninguém viu, ficou lá e morreu. Aí faz 1 ano que o comentário está lá, a pessoa fez um elogio e muitas vezes nós mesmos, como donos da empresa, não fomos lá e pô, Wagner, obrigado, que legal que você veio aqui, volte sempre. Vou dar um exemplo. Eu fui na minha tia dentista. E eu fui, levei meu filho lá, eu tenho um menininho de 6 anos, eu levei lá nela. E a gente foi e eu falei, vou fazer a avaliação do Google. Fiz a avaliação do Google. Faz 1 ano. Aí esses dias eu recebi um e-mail, que eu olho meu e-mail, e apareceu lá, o seu comentário foi visualizado mais de 100 vezes por outras pessoas que procuraram a clínica. Eu tirei uma foto, um print e mandei para ela. Ela falou assim, ó, eu não tinha ideia que isso existia.
E ela é dentista a vida toda, ela só fez isso a vida toda. Ela, sei lá, deve ter uns 20 anos de dentista. Ela falou, não tinha ideia que isso existia. Falei, então agora você vai olhar. Aí eu ensinei ela como é que ela fazia para olhar aquilo e responder essas pessoas, porque o meu comentário também estava sem resposta. Então isso entra aqui no ser confiável. Como é que você... Eu não sei vocês, mas eu olho isso. Como é que a gente confia na empresa que não responde? Uma pessoa que falou bem. O que fala mal também é importante responder. Talvez até mais. Mas tá lá. Bora. E muitas vezes a resposta desse comentário é o segundo ponto de contato, ou o terceiro. E aí você diminui o tempo do cliente chegar na compra. Eu seria essa pessoa, que eu iria ver a resposta dela. Eu iria ver essa resposta. O nosso cliente também vê isso. Tem também quando tu quer, por exemplo, saber o valor, né? Se tu quer, por exemplo, fazer uma encomenda, saber quanto é que custa tal produto, né? Tu vai lá e não te dá nenhum WhatsApp ou telefone, ele te manda no formuláriozinho que tem o próprio site deles. Não te respondem. Então, você não quer vender, né? Porque senão, pelo menos, ele faria esse contato. Né? Exatamente. A gente vê muito, né, no dia a dia, as empresas consideram que chega pouco cliente. Está chegando pouco, está vindo pouco cliente. E aí você vai analisar toda a curva de atendimento e você encontra várias brechas ali que a pessoa está deixando de vender, ela está perdendo o cliente no meio da jornada. Né? Então, ok, sempre há ajustes para fazer, para chegar mais. Porém, também tem que se olhar sempre a jornada de atendimento, né, para que isso não aconteça. E aí a gente entra então no nosso quarto pilar, que é o ser lembrado, né, porque a maioria das pessoas nunca compra na primeira vez, ou não tem o hábito de comprar na primeira vez que tem contato com aquela loja, ou com aquela dentista, né, seja, né, o que for. Então aqui a gente traz, né, que quando a necessidade aparece, a marca que está presente é que sai na frente. Então é um caminho. O cliente te vê, você aparece para ele, você se torna, né, lembrança. Então aqueles 11 pontos de contato vão fazer com que você fique na lembrança dele, faz com que ele passe a confiar em você, a entender que você é uma empresa real, que as coisas acontecem, que você responde os formulários, que você realmente dá o retorno quando necessário. Isso tudo antes da compra, antes dele fazer a primeira compra. Que você dá importância para a opinião dele, que você está prestando atenção no que ele está fazendo. Aí isso gera, então essa empresa realmente é uma empresa real, é uma empresa que eu posso confiar. E isso gera a compra. E depois gera a indicação, né? Ou a recompra, que é tão importante quanto. Significa que a recompra ele não vai passar por esses 3 pontos? Sim, às vezes para fazer a recompra ele também precisa fazer esses 3 pontos. Porém, esses 3 pontos acabam sendo num curto espaço de tempo. E aí é onde você começa realmente a ter um ganho exponencial. Então, como eu disse no início, o marketing não é apenas repetição, é presença, né, de consistente. Então, essa estatística que o Marco trouxe, ela é muito importante com isso. Isso gera a consistência. Quanto mais pontos de contato, diferentes canais, diferentes formas, mais fácil é do cliente lembrar de você e de confiar em você. Abandonou o trabalho ali, cara. Desculpa, senhor. Abandonou o posto. Mão na massa. Bora então para o nosso segundo, mão na massa. Agora eu vou voltar aqui para tocar as outras partes com vocês. Então quem estiver terminando aí, fique à vontade. Agora a gente vai entrar em público, oferta e valor percebido. O marketing ele funciona bem quando a gente tem essa clareza. Valor é diferente de preço, né? Acredito que todo mundo aqui saiba. Então, quando a gente tem isso definido, tinha funcionado. Agora foi. Foi, beleza. Quem é o nosso melhor cliente? Quando a gente não tem isso entendido e a gente passa por bastante isso com várias empresas,
Cara, mas meu produto é tão bom, funciona para todo mundo. A gente costuma dizer, quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Então, quanto mais a gente refina o nosso público, mais chances a gente tem de vender. E é natural a gente pensar, peraí, Marco, mas se eu vou refinar o meu público, eu vou diminuir o meu cohort, no marketing fala cohort, né? A minha fatia da pizza do público vai ficar menor. Pelo contrário, a gente acaba se tornando especialista naquela área e isso vira referência. Então, o melhor cliente nem sempre é o que comprou por último. Nem sempre é o melhor. O melhor cliente é o que faz a próxima compra. Eu tenho sempre que estar pensando na próxima compra dele e não no próximo cliente. Porque quando eu faço um investimento em marketing, e aí marketing eu não estou falando só de rede social. Vou dar um exemplo aqui drástico. O dono da CIMED, ele, em vários podcasts, ele já falou, eu já cheguei a investir 35%, 40% do meu planejado, do meu faturamento em marketing. Porque, claro, a margem do cara é absurda, então ele tem um investimento gigantesco. A gente costuma dizer para os nossos clientes, 7%, 5% do teu faturamento em marketing. O que é marketing? Não quer dizer que eu não possa, não é porque a gente está falando digital aqui, que a gente não pode fazer outdoor. A gente pode fazer outdoor. O exemplo que eu gosto de dar de outdoor é a Dell, empresa de tecnologia, entendeu quem é o público, então parte do investimento de mídia da Dell pode ir em outdoor. O que ela faz? Dentro do sistema de telefonia, ela gera um número de 0800 específico para cada região ou micro-região. Então, quando o telefone toca dentro da empresa, ela sabe exatamente de qual outdoor está vindo. Quer uma estratégia? Anota. Eu vou comprar 5 números de chips diferentes e a partir de agora eu vou colocar um número em cada lugar. Vou colocar um número para o Google, um número para o Instagram, um número para o panfleto, um número para a fachada e toda vez que alguém me chamar daquele número eu sei de onde veio. Faz sentido ou não? Então, quando eu entendo quem é o meu melhor cliente, eu consigo saber de onde ele veio. Então, compra com frequência, indica outros clientes, paga melhor. Eu falei a próxima compra, mas é um dos exemplos, né? Porque a gente tem outros aqui. Ele paga melhor, dá menos problema, ele entende o valor que eu cobro, então ele pede menos desconto. Ele compra produtos com maior margem, volta depois e tem chance de relacionamento. Ele me dá abertura para o relacionamento. Então, por exemplo, quando eu faço um formulário e a pessoa pensa assim, não vou preencher porque, não quero dar meu telefone. Eu respeito. Porque nem sempre essa pessoa é para ser minha cliente. É para ser meu cliente. Então tá tudo bem, tá dentro da margem de pessoas que não vão preencher. E é bom que essa pessoa não preencha. Faz sentido? Você vai ter que fazer mesmo. Oferta. A oferta, ela é mais importante do que o produto. A gente estava ali eu estava falando com os meninos ali. Os 4 P's do marketing, preço, praça, produto e promoção, foi um conceito criado por Philip Kotler, que é um dos pais do marketing no mundo. E quando a gente fala de preço e promoção, a gente logo pensa em desconto. Mas quando a gente estuda os 4 P's do nosso próprio negócio, preço e promoção está ligado à oferta e à maneira que eu vou promover o meu valor. Então o meu preço é X. Como é que eu promovo esse valor? Acredito que a maioria de nós tem esse bendito aqui, né, no bolso. Por que a gente paga mais caro por ele? Porque a oferta que ele fez e a maneira que ele se promoveu para que eu tivesse interesse de compra foi muito bem pensada. Quanto tempo a gente gasta com o nosso próprio produto para melhorar a nossa oferta? Ou a gente acaba pensando somente em oferecer, alcançar mais pessoas para vender mais? A oferta está nessa lacuna entre eu continuar oferecendo para mais pessoas, mas eu também melhorar a minha oferta.
melhorar a maneira com que o meu cliente recebe a minha informação. Não só, Wagner falou, né? Não só eu falar para gerar confiança, porque o que eu falo muitas vezes não gera confiança. Porque, claro, eu estou me vendendo. Claro que eu vou falar bem de mim mesmo. Então, a oferta é mais que o produto. Então, por exemplo, a empresa A mostra produto, informação de valor, espera a cliente decidir, não tem nada de errado nisso. Só que tem a empresa que explica os diferenciais do produto, orienta a escolha, mostra a aplicação prática, oferece a garantia. E o preço ele acaba sendo a última parte. Essa é uma dor de empresas que quando acaba... Opa! Fui eu? Foi tu. Eu achei que tinha outra tela. Essa é uma dor que a gente passa que... eu não sei... Quem tem vendedores aqui? Quem já tem vendedores? Tem vendedor. Então o resto provavelmente também trabalha na área comercial além de gestão, né? Então, essa é uma dor que quando a gente vai contratar o nosso primeiro vendedor, a gente precisa abrir mão de qualidade para fazer isso. Porque o vendedor nunca vai vender igual a gente. E aí a gente fica se corroendo porque ele não falou aquilo era muito importante. Só que venda é processo. Venda, ela tem o passo a passo. Quando a gente entende isso, quando a gente entende o nosso público, a gente sabe quais são as etapas, quais são as perguntas que eu preciso fazer, para quais respostas eu quero ter, para mim conseguir conduzir a pessoa até onde eu quero. Isso envolve desde lá do Instagram, quando eu vou fazer a oferta. A gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. Bora. Então agora sim eu vou falar quem sou eu. Bom, eu sou o Marco, eu sou formado em marketing, sou formado em gestão comercial. Eu trabalho com vendas há 16 anos e antes de tudo isso, eu sou marido e pai daquelas duas lindezas ali da minha vida e a minha esposa, que é linda. Olha ali, eu acho ela muito linda. Atuo em marketing já faz 5 anos, eu sou natural de São Paulo. Eu estou aqui faz 7 anos. Há 7 anos eu moro em Canoas. E há 5 anos eu fundei a Movimento Estratégia de Marketing. Eu trabalhei para grandes empresas, multinacionais também, nacionais, mais nacionais do que multinacionais, grandes na área corporativa, executiva. A Movimento é uma realização para mim, porque eu sou muito feliz no que eu faço, muito mesmo. É uma área que eu estava conversando com o Luiz, ali. E o Luiz é formado em marketing também, ele atua como personal trainer hoje, mas ele é formado em marketing e a gente estava conversando. A barreira para a entrada no marketing é muito baixa mesmo. É difícil a gente encontrar profissionais de marketing formados em marketing, porque geralmente a pessoa faz um curso de rede social, de tráfego, e faz o marketing. Mas aí é isso que a gente acaba tendo que falar um pouquinho antes. O meu negócio, provavelmente vocês vão seguir a Movimento Estratégia de Marketing, por favor, e vocês vão ver que eu que estou ali geralmente na cara do negócio. O Wagner, ele fica mais na área administrativa, financeira, interna da operação. Então, eu que estou na área de estratégia, processo com os clientes, presença digital, fazendo essa parte da estratégia para os nossos clientes. Passa aí para mim, Wagner. Agora passou. Não, foi tu? Então não vou ficar mais aqui, não. Vou passar nervoso. Então, valor percebido e preço. Eu acabei antecipando um pouquinho ali. Vocês vão perceber que eu vou falando, eu sou bem acelerado. O valor, ele tem essa diferença. Eu gosto daquele... Tem um meme que eu não coloquei nessa apresentação aqui, em uma outra apresentação, você da frente, que é a diferença quando a gente vê R$20 e R$19,90. É bom ver R$19,90, né? Mas é exatamente isso que a gente trabalha no preço, porque o preço ele é psicológico. O preço é psicológico.
E a gente trabalha isso. Por exemplo, todo mundo vai pedir um orçamento. A segunda pergunta, recebe o orçamento, a primeira pergunta é: agora qual é o desconto? Né? Todo mundo faz isso, porque todo mundo já coloca a margem do desconto. Então, quando a gente trabalha o preço, e conhecendo o nosso público, a gente sabe como conduzir isso. Então, isso é parte. Às vezes, o problema não é o preço, é a falta da clareza do valor do meu produto. Passei. Mão na massa, a atividade 3, que é... Pode ser. Público, oferta e valor percebido. Bora. Foi os 5 minutos. 4. Presença digital e conteúdo. Então, quando a gente passa por esses pontos, a gente consegue definir com clareza esses 3 pontos anteriores, a gente consegue ter clareza daquilo que a gente vai comunicar na presença digital e de conteúdo. Foi. Presença digital mínima, tá? Google, Instagram e WhatsApp configurados. Por que Google? O que o Wagner falou antes onde a pessoa está pesquisando por aquilo, então ter isso definido, nome, categoria correto, endereço, telefone atualizado, horário de funcionamento, fotos reais recentes, avaliação e resposta. Por exemplo, pedir para os próprios funcionários da empresa ou pessoas que conhecem, fornecedores, avaliar no Google é positivo. Porque o SEO, que é o sistema de entendimento de palavras que compõem o seu cadastro no Google, entende que existe uma pessoa falando bem de você e não é só um cliente, não é só você mesmo. Então, eu marco ir lá... Seu nome? Silva. A tua empresa? Um bazar. Bazar? Como é o nome? Fala o bazar. Tia Maluca Bazar. Eu vou lá no Tia Maluca Bazar. A minha esposa vai no Tia Maluca Bazar. Ou eu sou fornecedor, agora contratou o Movimento Estratégia de Marketing. Eu vou lá e eu comento. Eu, Marco, sou dono da Movimento Estratégia de Marketing e presto serviço para a Lúcia. Silvia. Eu falei que eu era ruim de nome, né? Para Silvia. Eu presto serviço para Silvia. Uma pessoa idônea, verdadeira, transparente. Trabalho com ela já faz 12 meses, 1 ano. E trabalharia por mais 1 ano com ela. Como é que o Google entende isso na hora de mostrar um bazar perto de mim? Não é só o cliente, não é só ela mesma falando. O funcionário. Eu, Marco, sou o vendedor do Tia Maluca Bazar. E gosto de trabalhar aqui. Faz 3 meses que eu estou trabalhando aqui. É uma empresa que me paga certo, paga certinho, assinou minha carteira, sei lá, várias coisas. Como é que o Google entende? Como é que o cliente vendo isso vai ter a percepção de valor da empresa da Tia Maluca Bazar? Instagram, bio clara e objetiva. Então a bio ali é qual é a solução que eu tenho para o meu cliente, quais são os meus, o forte da minha empresa, destaques úteis, postagens postagens que explicam, né, o negócio, conteúdo de valor. Outra coisa importante no Google ali, falando aqui da postagem, é não esperar só o cliente postar atualizações de foto dos nossos negócios. A gente também postar foto de atualização. Então eu mudei um móvel de lugar, eu vou no Google e posto uma foto. Mudança aqui na loja. Mudança aqui na empresa. Porque o Google entende que a gente também está trazendo coisas novas para o público que está procurando por aquilo, pelo meu produto ou meu serviço. E o WhatsApp Business, com foto profissional, descrição da empresa. Acredito que todos vocês saibam, mas tem o catálogo lá dentro do WhatsApp Business. Preencham o catálogo, porque aquilo é importante. Tá tudo integrado hoje. Mensagem de saudação, mensagem de ausência, é muito importante. Eu não sei se vocês sabem, mas o Meta, ele não vai mais precisar daqui a pouco, fora do país já tá liberado isso, mas ele não vai mais precisar do número para o WhatsApp. Todo mundo sabe disso? Alguns fizeram assim, outros fizeram assim.
Não vai mais. Mas para nós já está disponível ir lá na configuração, conta e reservar nome. Não está disponível, mas a gente já pode reservar o nome. Então as meninas lá da psicologia já podem ir lá e reservar o nome. Porque daqui a pouco já não vai mais precisar de número. Então a pessoa fala assim, como eu te encontro? Meu arroba é o Marco do MKT. Meu telefone, o Marco do MKT. A pessoa vai me achar no WhatsApp pelo meu arroba. Então já vão lá, configurações, conta e reservar número. Quer falar? Não? Tá bom. Passa aí, Wagner. Então, os 5 tipos de conteúdos para pequenas empresas. Isso aqui é fundamental. A gente, até o fim da nossa conversa, a gente vai fazer um plano ali e esses 5 pilares vão estar lá. Então, 5 tipos de conteúdos que a gente precisa se programar para fazer. Produto, óbvio, mostrar o que vende, os detalhes, demonstração, aplicação, perguntas frequentes do produto. Aí eu estou falando de algo específico com características específicas. Educativo, ajuda a escolher melhor, como escolher, erros comuns, diferenças, cuidados. Isso aqui entra no que a Larissa falou. Eu vou de encontro ao desejo da pessoa referente àquele produto. Uma coisa é eu falar as características do produto. Outra coisa é eu falar que ele é bom e para quem. Porque é subjetivo. Eu posso falar, essa jaqueta aqui, assim, minha jaqueta é? Colete. Esse colete aqui é bom. Mas é bom para quem? Para mim. Talvez o senhor Barbosa não goste de colete. Gosta de colete, sim. E tá com 3, um por cima do outro. A minha mão tá gelada, eu também deveria estar. Prova. Mostra que os outros confiam. Depoimento de clientes, avaliações, regras. A prova, a gente também enfrenta isso. Tem muita empresa que tem vergonha de pedir para o cliente falar. Vocês vão ver que até o final da nossa conversa, a Ellen, que está com a câmera e o celular, vai pedir para vocês falarem também como é que foi a palestra, antes de vocês irem embora. Gente, como é que foi? Pode falar um pouquinho para mim? Faz um vídeo de 30 segundos. Eu tirei isso aqui, tive esse insight, foi legal. Pô, o Marco lá, aquele careca. Não tem importância. Bastidor. O bastidor, eu estava falando com o Matheus também. Bastidor, gente, é o que mais dá resultado hoje em conteúdo. É o que mais dá resultado. A gente pode fazer o conteúdo mais produzido, mandar a melhor fotógrafo, mandar o melhor filmmaker, usar o melhor editor, mas nada, falei pro Matheus também, nada supera você pegar o seu próprio celular e falar, gente, olha aqui o que o seu... não, tá, achei que tava falando. Olha aqui o que tá acontecendo aqui, ó. Nada supera isso. Nada supera. Gente, tá saindo lá uma nova leva dos armários de metal. Aí, nada vai esperar isso. E oferta, claro, né? Ação, promoções que a gente está fazendo. Promoção não é só desconto, é ações que a empresa está fazendo, lançamentos novos, chamadas para orçamento. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouco, mas é o que a gente chama de topo, meio e fundo de funil. Topo de funil, a gente vai encontrar pessoas que nunca ouviram falar da gente, pessoas que não sabiam que a gente vende aquilo, pessoas que estão procurando por aquilo e o algoritmo encontrou. Quem foi? Foi o Alencar. O Alencar, perguntei pra ele como é que ele chegou aqui. Ele falou, cara, fui no Instagram, recebi o anúncio. Alguém recebeu o anúncio? Recebeu o anúncio. Recebeu o anúncio. Fui eu que fiz. O Alencar falou assim, eu recebi o Instagram e, cara, toquei lá no botão e me inscrevi. Topo de funil. Aí eu falei, tá, mas aí ele, cara, eu não sei, eu devo ter ido na palestra do Caíto Maia lá e por causa disso. Aí eu falei, cara, foi lá também. Alguma coisa que o algoritmo entendeu que o perfil do Alencar e o perfil do Wagner fazia sentido, junto com o perfil de todo mundo que estava aqui, que também recebeu o anúncio, mostrou o anúncio. Topo de funil. Meio de funil, que são pessoas que vão se identificar com provas e bastidores, que querem saber a realidade. O Wagner falou sobre isso. Querem saber a realidade da empresa, querem saber o que acontece, quem são as pessoas que trabalham lá, quem são as pessoas que compram lá, quais são as dúvidas das pessoas que compram lá, que eu também tenho dúvida. Por exemplo, psicólogo, já pesquisei para psicólogo, fiz terapia. Hoje eu não estou fazendo mais. Acho que é por causa disso que... Mas a gente vai querer saber, poxa, o que elas falam nas redes sociais? O que acontece? Como que ela fala? Né? Pô, será que
combina comigo? Será que, poxa, eu vou ter vontade de me abrir com ela? Será que não? Sabe? Então, isso aqui é meio de funil. Pessoas que já tiveram algum pequeno contato, estão entre aquele 11, 4, 7, 11, 4, estão entre, naquele meio, talvez ali 5, 6 e 2, e vão querer evoluir. E oferta vai falar com fundo de funil, pessoas que já passaram por essa etapa, já consumiram um volume relevante de conteúdo, tiveram outros contatos com vocês, passaram na frente. Ah, é aqui aquela loja do bazar que eu vi lá, que apareceu pra mim. E aí ela recebe uma oferta. Próximo. Então eu falei um pouquinho disso antes, o conteúdo simples que funciona, principalmente quando... poxa, não estou jogando contra a agência, tá? Assessoria, a gente se posiciona como assessoria de marketing. Não estou jogando contra a assessoria de marketing. Mas eu falei para as meninas também, nada vai superar ninguém, nenhuma agência, corram dessas pessoas que vão falar assim, eu tenho a solução para o teu negócio. Corram dessa pessoa. Porque nada vai superar vocês mesmos fazerem. É claro, vai chegar um momento que vocês não vão ter braço, não dou mais conta de gravar, não dou mais conta de editar, não dou mais conta de subir as minhas próprias campanhas de tráfego, não dou mais conta. Aí sim faz sentido. Não dou mais conta de atender o volume, eu preciso contratar um sistema de CRM para fazer a gestão, que a gente, hoje é o nosso forte lá, sistema para gestão de cliente. Puxa, não dou mais conta, estou sentindo que estou perdendo muito cliente. Aí faz sentido. Mas nada vai superar o conteúdo simples, que vocês entendem o público e vocês vão comunicar com ele. Foi. Então, mão na massa. O último aí, folha 4. Eu vou seguindo, pessoal. Vai terminando aí, não tem problema. Depois, quem conseguir... a gente tem ali a demonstração, mas depois, se alguém conseguir fazer completo, aí a gente quer pegar um de vocês completo. Vamos lá. 5. Experiência e atendimento. Eu tive... Alguém foi na FBV? Foi na FBV, legal. A FBV é a Feira Brasileira de Varejo. Bem grande, bem grande. Foi bem legal. Foram 3 dias de evento. E todas as palestras que eu pude participar, e é claro, não fiquei todas... em toda a palestra inteira, né? Então eu ficava pingando, ouvindo um pouquinho de cada um, para pegar os insights, porque era muita gente boa. E todos eles falaram de tecnologia, IA, experiência, todos. Mas o que todos eles falaram é que a loja hoje é um diferencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está saturado da internet. O cliente está saturado da internet. E a gente tem que transformar o ponto de venda numa experiência. A gente precisa gastar o nosso tempo para transformar o nosso ponto de vendas, seja ele loja, varejo, clínica, em experiência. Por quê? Passa aí, vai. Hoje, a gente... claro, a gente tem um processo de educação com o nosso cliente, né, com o cliente interno, a gente tem um processo de educação, mas é normal a empresa chegar para a gente, principalmente, é difícil a empresa que não teve uma experiência com uma agência, ou com alguém que fazia tráfego, alguém que fazia mídia, é difícil chegar alguém que nunca teve, mas é natural falar assim, cara, eu já investi bastante dinheiro e não tive retorno, e aí a gente vai olhar, o que o Wagner falou, a gente vai olhar a conversa no WhatsApp, é aquela conversa assim, ó, oi, tudo bem, que eu posso te ajudar? O cliente mandou a mensagem e o vendedor, ou a gente mesmo, por causa da correria do dia a dia, copia e cola a mensagem, ou às vezes tem até aquela mensagem rápida, já de /bom dia, sabe? E aí a experiência vai lá embaixo. A gente tem estatísticas de universidades que falam que os 5 primeiros minutos da primeira conversa com o cliente define se ele vai comprar ou não. 5 primeiros minutos. Por quê? Porque hoje é natural. A gente faz isso, a gente quer algo. Procurar algo, a gente abre o Google, vai aparecer 4 opções, a gente toca no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto e manda, oi, gostaria de orçamento, oi, gostaria de orçamento, oi, gostaria de orçamento, oi, gostaria de orçamento.
Quem responder primeiro, não é que a gente não quer responder quem não responder primeiro, é que a gente vai dar preferência, a nossa percepção de valor por quem respondeu primeiro já subiu. A gente dá preferência para aquele. Então, quando a gente transforma isso em experiência, a gente entende que tudo que a gente faz com o nosso cliente faz parte dessa experiência, a gente começa a entender isso diferente. E aí a gente tem lá a vitrine, tem a abordagem, tem o atendimento, tem o ambiente, tem a espera. A espera do cliente, lembra que eu falei da Disney? Que cada ponto tem um tempo de espera. Mostra, né, qual é o próximo tempo para mim chegar lá. Espera, a explicação, a embalagem, o pós-venda. Ao mesmo tempo que a gente está esperando muita gente entrar, a gente quer, né, que muito mais gente entre para que a gente possa aumentar o nosso funil lá em cima, a gente esquece de fazer pós-venda. Quantas vezes a gente chama os nossos clientes depois, sei lá, de 7 dias e pergunta de novo para ele: e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Né? Sei lá, vendo roupa. E aí, a roupa, né? Já fez a primeira lavagem? Não sei, alguma coisa assim. Sim ou não? Difícil fazer isso, né? Então, quando a gente entende que a gente precisa transformar hoje a venda em uma experiência, a gente vai continuar pagando cada vez mais caro. Porque o custo de aquisição de cliente há 5 anos atrás, uma mensagem, uma campanha de tráfego para receber uma mensagem, há 5 anos atrás, a gente pagava 80 centavos, 70 centavos, R$1. Hoje é difícil a gente conseguir tirar um custo de mensagem menos que R$3, R$5. Em 5 anos. Né? Entendeu? Assim, é que, por exemplo, eu tenho clientes que pagam R$70, mas é a imobiliária, por exemplo. 70, R$100 o custo de um lead qualificado, vamos chamar assim, né? Trabalha com o quê? Eu sou empreendedora na área da beleza. Na área da beleza. Puxa vida. Eu sei como é que é. É difícil. Por quê? Porque é um mercado muito concorrido. Todos, né? Não tem um mais, né? É que tem, por exemplo, a área da beleza usa muito Instagram, muito visual. Então a mulher está recebendo o tempo todo o anúncio. O tempo todo. É difícil. Então, a gente tem que transformar o nosso ponto de atendimento em uma experiência. Foi. Então, tudo que a gente faz comunica. Fachada, iluminação, limpeza, a entrada, a recepção, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo que a gente faz para o cliente vai transformar isso naquilo que a gente quer que ele sinta da nossa empresa. Então, a gente tem uma grande dificuldade. Por exemplo, a gente tem hoje uma franquia de rede de crédito. É a maior franquia da franquia que a gente trabalha no Brasil. E ele recebe muito lead. E uma das maiores dores dele não é qualificado. A gente vai olhar todas as conversas. Oi, bom dia, que eu posso ajudar? Oi, bom dia, que eu posso ajudar? Não é má vontade, é que o digital, ele mal acostumou o vendedor. Nós também, né, como vendedores. Ele nos mal acostumou. Porque o volume é tão grande e a gente precisa... A gente tem uma ânsia gigantesca de responder todo mundo, que a gente faz isso. Só que a gente esquece que isso é parte da experiência. E quem falar, viu lá que tem o nome... Sei lá, a Sheila. A Sheila chamou a gente no WhatsApp, eu vou lá, antes de mandar mensagem, eu toco na foto, vejo que o nome dela tá lá. Oi, Sheila, tudo bem? Já muda do oi, tudo bem, bom dia. Eu posso ajudar. Mas a gente precisa lembrar disso. Foi. Então, venda é confiança. A gente tem um cliente que ele é um sociólogo e ele me deu uma definição bem legal. Só vou amarrar isso aqui. Ele me deu uma definição bem legal. A venda é um fenômeno social. A venda é um fenômeno social. Porque eu fazer o Wagner desprender de algo que para ele é muito valioso por algo que eu tenho, precisa acontecer um fenômeno. Porque o dinheiro é difícil ganhar. E é difícil soltar. Para que a pessoa possa confiar em mim, para que essa troca exista, precisa virar uma chavinha na nossa cabeça. Né? Ainda mais na área da beleza. Né? Poxa, eu vou entregar
eu preciso entregar minha face para ti. Eu preciso, não, mas depois se ela erra, vai ficar pior. Então precisa acontecer um fenômeno de confiança, de desprendimento, de envolvimento para que isso aconteça. E eu lembro disso que o Cláudio me falou, que conecta muito. Deixa eu entregar o microfone lá. Vou aproveitar que tá aqui, vamos tirar as dúvidas. Vai lá. Assim, ó, eu achei bem interessante a apresentação e todo o enredo, porque tem uma grande briga entre o marketing e o comercial. Puxa, e foi incrível como tu trouxe aqui, olha, o marketing, ele é também para gerar mais vendas. É interessante que tu traz a questão do anúncio. Tem muito lead, mas nem sempre é qualificado. No caso que estávamos, era reduzido o número de leads e também desqualificado. Então, assim, ó, a questão está sendo colocado dinheiro, que é um dinheiro para o marketing, e não está retornando. E daí, quando a vendedora, quando a consultora vira e fala, olha, não está qualificado, isso aí a gente tem que estar trabalhando. Porque tem que responder rápido. Temos uma IA para responder 24 horas por dia. Porque a experiência, eu ligo, eu faço videochamada. Então, eu entendo todos esses pontos de experiência, está corretíssimo, isso tem que ser colocado no dia a dia do empreendedor, mas eu também acredito que tem alguma coisa ali do marketing das vendas que precisa virar para vir lead mais qualificado, para vender mais e virar mais negócio e dinheiro no bolso. Então, não sei se isso é uma dor que também vem nos teus clientes ou no mercado no geral. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, como alinhar a campanha, Facebook, Instagram. Daí teve uma que foi ótima, né? Caiu a meta, Instagram e Facebook não tá entregando os anúncios. Poxa vida, tô sem nenhum lead, o que eu vou fazer? Sabe? Não, então vamos atrás, vamos ligar, tem CRM. Então tudo isso que um negócio um pouco mais estruturado já tem. Então eu queria ouvir um pouquinho mais desse sentido de ti. Boa pergunta, Larissa, show. Vamos lá. Isso realmente é uma dor para todo tipo de área que a gente passa, tá? Foi legal que ela falou ali que é uma empresa estruturada, correto? Uma empresa estruturada. O que eu gosto de orientar as empresas no qual a gente trabalha? Precisa ter meta diversificada, tá? Precisa ter uma meta para carteira, porque aí, como uma empresa estruturada, eu preciso tirar venda dos meus próprios clientes. Porque senão a gente acaba entrando nesse limbo de dependência só das redes sociais, e quando acontece um negócio desse do meta tá fora do ar, pronto, acabou o negócio. Eu tenho um custo gigantesco, e aí a nossa intenção aqui é fazer outras dessas, tá? Então eu conto com vocês e a gente pode entrar mais a fundo nessas questões. Mas eu tenho um custo gigantesco da minha operação física que depende do digital. Só que a operação física é física, eu preciso fazer com que o físico continue trazendo dinheiro para dentro. A minha empresa não é digital, digital é um canal de vendas da minha empresa. E aí a gente acaba dependendo, por conta de um monte de guru, um monte de coisa que a gente escuta na internet, dependendo só deste canal e quando ele cai, tudo morre. Então o que eu orientaria uma empresa estruturada? Precisa ter meta diversificada. Parte da meta, que seja ela 40%, 60% da meta tem que ser da carteira. Você precisa trabalhar a reativação de cliente. Eu preciso diluir o meu custo de aquisição do meu cliente. Não tem problema eu pagar R$100 no custo de um cliente. Se eu entendo que ele compra, que é o LTV, Lifetime Value, que é a quantidade de vezes que ele compra de mim. Então, por exemplo, um cliente de um imóvel que compra, hoje na maioria no Brasil, um imóvel na vida, então o Lifetime Value dele é 1. Então, quanto eu ganho desse 1? Meu ganho como um corretor é de 6%, do imóvel de 1 milhão, vou ganhar 60 mil. Vou ganhar, não. 1% é 60, 6% vai ser 300 e alguma coisa. 30, 6, 18, 20, talvez. Faz a conta aí, cara, me ajuda. Tá só me olhando? Vai ser esse, tá? Não tem problema eu pagar R$1.000 no custo de aquisição de cliente, no custo desse cliente. Então, agora, na estética, eu preciso fazer o meu Botox a cada 6 meses, a cada 5 meses. Então, eu diluo os R$100 daquela cliente em 6. Só que eu preciso fazer ela voltar 6 vezes. Sim ou não? É isso, né? Então, é isso.
Então, no caso de uma empresa estruturada, e também nas pequenas a gente precisa trazer isso para nós aqui, para o pequeno, a gente também precisa não depender. Então, eu preciso aprender a fazer com que o meu cliente retorne. Como que a gente faz isso no pequeno? Sistema de gestão de clientes. Então, CRM. O que é o CRM? Não é só para grande empresa, não. CRM é para pequena também. Eu tenho um sistema onde eu crio uma jornada para o meu cliente. Geralmente ele é por coluna. Cada coluna representa uma das etapas que a gente falou ali da venda. E quando ele finaliza, eu tenho gatilhos. A gente trabalha com um sistema que tem robôs que trabalham por trás dele. Eu tenho gatilhos que a cada 3 meses vai lá e manda mensagem de novo. Olá, Kathleen, tudo bem? Você já, aqui é da clínica... O nome da clínica? Estou te usando, vou falar da... Suelen Santos. Olha, aqui é da equipe da Suelen Santos, eu estou entrando em contato porque você fez o Botox com a gente em março e já está chegando a época da tua renovação. Nós estamos com condições especiais. Te interessa saber quais são? Porque eu preciso que ela me retorne, né? Não posso só falar o que é. Te interessa saber quais são? E aí, se ela vai retornar o robô, ela fala assim, quero saber. Pronto. Ela já desce no funil. Estou reativando a minha carteira, estou diluindo o custo da aquisição. O quanto eu gastei de tráfego lá em março. Eu não estou aumentando o meu custo agora em julho. Faz sentido? Então, isso funciona para empresas estruturadas, mas também funciona para nós. É claro que nós vamos precisar tirar o jaleco, né, de balcão e ir lá para trás, sentar na mesa e... Olá, tudo bem? Como vai? Olá, tudo bem? Joseph Klimber. Olá, tudo bem? Como vai? Olá, tudo bem? Como vai? Tá? Bora. Respondi, Larissa. Sim. Geralmente é base, indicação e daí anúncios nas empresas que atuam hoje, que vocês trabalham hoje? A Movimento, o nosso pilar é estruturação comercial através do digital. Não impede da gente fazer ações offline. Tá? Não impede da gente fazer ações offline. Aí a gente tem que ver qual é a nossa grana para isso, né? Obrigada. Então, o WhatsApp como um canal comercial, a gente falou bastante disso. Erros comuns que a gente tem que falar, o Wagner falou disso, mas só para a gente pincelar. Demora para responder, respostas muito secas, mensagens genéricas, mandar preço sem contexto, não fazer follow-up. Follow-up é o que a gente está falando. Follow-up não é pós-venda, tá? Follow-up é pessoas que pararam de responder ao decorrer da jornada. Então eu mandei a proposta. 24 horas eu preciso ir lá e olá. E aí, tudo bem? Conseguiu dar uma olhadinha na minha proposta? Follow-up. Esquecer clientes interessados, cada pessoa atende de um jeito. Cada pessoa atende de um jeito também é muito importante, tá? Porque a pessoa chama lá no WhatsApp e nem sempre quando ela chega no ponto de vendas é a mesma pessoa que atende ela. Então ter um padrão é muito importante. O cliente pediu preço e sumiu. Isso aqui acontece muito. Estava dentro daquele caso ali que a Larissa falou. Foi. Então, o mínimo do processo de atendimento. Quem responde, o quanto tempo responde, quais são as perguntas. Quais são as perguntas é bem importante, tá? Isso aqui, quais são as perguntas, geralmente é o que a gente usa para definir um processo de vendas. Porque quais são as perguntas definem o interesse da pessoa e o quanto ela está interessada. Então, por exemplo, quando eu pergunto para a pessoa se ela, você já fez um procedimento antes? Estético. Eu vou saber definir o que eu preciso falar para ela ou não. Por quê? Fiz. Há quanto tempo? Há 10 meses. Então eu já sei o que eu preciso falar para ela. Não, fiz há 2 meses, mas eu vi a Suelen lá e eu me interessei, porque, poxa, gostei do conteúdo. Então, saber as perguntas geralmente vai definir o processo e o quanto a pessoa está apta a ir para a próxima etapa ou não. Próximo. Eu estou correndo aqui porque eu quero mesmo fazer a atividade com você. Estou correndo não. Estou sendo mais ágil para realmente a gente conseguir fazer a atividade, tá? Gente, não quero atrasar vocês. Dados, retenção e plano de ação, um pouco do que a Larissa tinha perguntado também. Pode passar? Então, outra coisa que eu falaria ali dentro, puxando o gancho usando o gancho da pergunta da Larissa, os dados, eles vão dizer, essa dúvida existe porque provavelmente... Tinha CRM?
Tinha CRM, mas provavelmente não tinha uma análise das etapas. Lembra que eu falei do topo, meio e fundo de funil? Não necessariamente precisam ser 3 etapas. Podem ser 18. Podem ser 18. Então, eu vou entendendo em qual das etapas... Entrou 1.000 pessoas lá, 100 não respondeu o bom dia. 900 respondeu. 800 falou que viu da onde veio. Então, oi, tudo bem? Da onde você nos encontrou? Foi a primeira pergunta que eu fiz para a maioria das pessoas que eu falei aqui. Como é que você conheceu aqui? Por quê? Porque eu queria saber qual foi o canal que funcionou. Então, as gerentes, obrigado, funcionou. O tráfego funcionou. O bairro funcionou. A divulgação do bairro funcionou. Agora, o que vai me diferenciar é que é claro que a nossa volume de dados ainda é pequeno, por conta da quantidade de pessoas que a gente tem aqui. Mas os próximos vão dizer quem vai se destacar ou não. O custo por cadastro no compra foi de R$13. Será que eu coloco o tráfego de novo no próximo ou eu vou lá depender da gerente? Então a gente precisa ir mensurando. Os dados vão dizer qual é das etapas que está fazendo cair. Vai chegar em algum momento que eu vou identificar. 600 pessoas que respondeu o meu questionário ali o meu questionário para envio de proposta e 100 só me retornou se viu a proposta ou não. Então eu preciso encontrar um gancho aqui para tentar subir essa taxa. E aí, geralmente com o time de vendas funciona incentivo de vendas para quem traz mais proposta de volta. Eu libero um pouco mais de desconto para aquele momento ali, para tentar recuperar aquela venda. E aí a gente vai criando estratégias para entender. Mas a gente só faz isso se a gente olha os dados. Então, um exemplo simples. A origem. 40 leads do Instagram, 30 leads do Google, 20 do anúncio, 20 indicação e 10 do anúncio. Aí, desses 70 do atendimento, 30 demoraram mais de 24 horas e o resumo. Eu mandei 50 orçamentos, 20 vendas, 10 acharam caro e 5 foram para o concorrente. O que eu faço daqui? Por que 10 achou caro? Achou o que caro? Caro é a não percepção de valor. Caro é a não percepção de valor. O cliente não conseguiu chegar no nível de consciência que aquilo fazia sentido para ele. Por isso ele achou caro. Então, com dados, a conversa muda. Não é mais só achismo, né? Existem pistas sobre aonde olhar e o que melhorar. Lembra que eu falei? Não é melhor do que saber por que eu vendi 20, é melhor saber por que eu perdi 15. Foi. Então, retenção, aí a gente fala um pouquinho daquela questão de fazer a pessoa recomprar. Isso aqui a gente falou bastante. Cliente, aqui, ó, cliente novo, isso aqui é importante, ó. Volta. O cliente novo faz a empresa crescer. O cliente que volta faz a empresa sustentar o crescimento. Então, quando eu tenho um cliente novo, ele está fazendo eu praticar uma das 5 estratégias de marketing, que é a expansão. Eu consigo entender aonde eu consigo expandir com o conhecimento daquele cliente novo que eu tenho. Então, de repente, eu entendi que eu foquei um ponto de anúncio lá na Charlau e veio clientes de lá. Ou eu coloquei um ponto de anúncio para, sei lá, Esteio, e funcionou. E aí eu tenho como saber se, poxa, será que faz sentido eu abrir uma nova loja em Esteio, uma nova empresa em Esteio, ou um ponto lá em Esteio, ou eu invisto mais em Esteio para trazer as pessoas para cá? Vou diminuir um pouco a minha margem? Aí a gente começa a ter dados para tudo isso aqui. Foi. Então, aqui a gente vai para acho que é a próxima atividade, né? Então, aqui eu vou fechar e aí a gente fecha com a atividade. Então, plano prático para a gente, 30 dias. Semana 1, arrumar essa base, revisar o Google, Instagram, configurar o WhatsApp e subir fotos reais. Semana 2, eu vou criar 2 conteúdos educativos, 2 conteúdos de produto, um de bastidor, um de prova e um de oferta. Esse tipo de conteúdo aqui, por exemplo, a gente tem 2, 4, 6, 7. Eu posso postar 2 por semana,
A gente falou sobre isso, né, Matheus? Ter a recorrência. O algoritmo do Instagram é um pro Stories, um pro Feed e um pro Reels. Todo mundo sabe disso? Alguém sabe disso? Tá. Então eu vou passar rapidinho isso aqui. O algoritmo do Feed é um, do Stories é outro e do Reels é outro. Como é que funciona isso? O Stories ele mostra somente para os nossos seguidores, beleza? O Feed, ele mostra para os nossos seguidores, mas ele já pega uma parte de não seguidor. Tá? Por quê? Porque quando ele... o Feed, o que ele faz? Ele começa mostrando para os nossos seguidores. E ele entende se parte dos... Vou dar um exemplo aqui, 5% dos nossos seguidores. Ele entendeu que parte relevante desses 5% interagiu com aquele post. O que ele faz? Ele aumenta para 10%. Aí, parte relevante desses 10 engajou. Ele aumenta para 20. Ele não mostra para todo mundo. Ele vai por partes. O Reels, ele é o contrário. Então, enquanto o Feed ele vai mostrar 80-20, 80 seguidores e 20 não seguidores, mais ou menos, não é exato isso. O Meta não divulga isso, tá? Mas a gente, por estatística, tem essa mensuração. 20% não seguidores, o Feed, e 80% para seguidores. O Reels é o contrário. Ele foca em mostrar para quem é de fora. Para trazer pessoas para o perfil. Isso focando em Instagram. Então ele foca em trazer quem é para o perfil. Então quando eu foco, eu entendo essa lógica, eu estou retroalimentando o meu público. Então aconteceu o que o Matheus me falou ali. Cara, faz muito tempo que eu não posto nada, nem no meu feed, nem no meu Reels, o meu Stories caiu. Por quê? Porque cada vez mais que eu vou postando só Stories, que é só para público interno, e o público interno é natural ele ir diminuindo o engajamento, porque ele já viu, ele já teve as 7 horas de conteúdo. Ele já teve as 7 horas de conteúdo. Então ele, já conheço, já vi as coisas que esse cara faz. Vai caindo, eu preciso estar alimentando. E o Meta, ele ganha quando a gente ajuda ele a manter a pessoa na plataforma. Então, se eu não estou ajudando o Meta a manter a pessoa na plataforma, ele não tem por que me mostrar. Então, eu preciso ter essa interação em todos esses pontos, e aí eu diversifico isso aqui. Então, por exemplo, se vocês olharem meu Stories, eu postei uma foto nos Stories do material, em seguida eu fiz um vídeo. Gente, olha aqui, a gente vai estar lá às 7 horas, olha o material, a gente fez aqui isso, aquilo. Então, se você quiser, tem aqui o link ainda, se inscreve. Por quê? Porque eu estou retroalimentando a plataforma. Beleza? Na semana 3, a gente organiza atendimento, então define quem responde, tempo de resposta, as perguntas, quando que eu faço follow-up, etiquetas, pode ser do WhatsApp se eu não tenho um sistema, para conseguir ir para a semana 3, que é melhorar. Eu conto, né? Conta os contatos, identifico origem, vê conversão. Por quê? Porque aí eu tenho essa base e eu volto para cá. Isso aqui é mensal. Falei para o Matheus ali, a gente tem que... O marketing, ele tem que ser parte do nosso dia a dia. Lembra do que o Wagner mostrou ali, das atividades do administrador? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que parar para falar com a minha contadora sobre finanças, sobre pagamento, eu tenho que parar e... deixa eu ver quem que é meu público, quem são as pessoas. Tudo isso aqui que a gente está falando. Foi. Então, agora, consistência vence o improviso. Mas, como é que a gente faz isso? A última página de vocês na primeira página tem a instrução e na última também tem. Alguém conseguiu responder as 4 folhas? Respondeu? Conseguiu também? Levanta a mão primeiro. A gente pode tentar fazer os dois. Mas isso é ótimo. Eu vou fazer o seguinte. O que vocês vão fazer? Qual que é a instrução que está aí? Acende a luz para mim. Pode colocar aqui em cima. É bem simples, tá? Obrigado. Vou tirar uma foto. Vira. As anotações do lado não era para pegar. Não tem problema. A última também entra.
Beleza, eu tirei uma foto e eu vou fazer o seguinte. Ali, a gente colocou ChatGPT porque é, na sua maioria, o que o pessoal mais usa. Eu uso mais o Cloud, tá? Então, o que eu fiz? Eu só tirei foto das 5 folhas e vou anexar aqui as 5 fotos. Abre pra gente o código ali. Não, deixa eu... Leia e execute. Ó, eu só vou mandar ler e execute. É claro que vocês podem melhorar. Por que eu não estou escrevendo nada aqui? Porque o prompt é a última folha. Tá? O que ele tem que fazer é a última folha. E eu vou executar aqui. Então, a nossa intenção era realmente agregar valor e ter o máximo de conteúdo possível. Esse formulário, ele é para ajudar a executar tudo isso que a gente falou. A gente vai... Deixa eu ver se ele vai executar. Abriu já. O Wagner vai abrir ali. Ele ainda não acabou de executar. Mas ele já está fazendo. Ei, Marco, Por favor. tu tem o dado da questão do Reels e Carrossel, tu comentou ali, Stories geralmente é seguidor, feed mais ou menos 80-20, Carrossel e Reels seriam 50-50, 60, 40? É que... O que acontece? Esses dados variam muito do perfil, do conteúdo, daquilo que você já tem de informação para fazer, tá? Daquilo que você já tem de informação do teu público e como você comunica com ele. Então, quanto mais eu posto, mais informação eu tenho. Então, pode variar, tá? Isso eu estou dando dado de empresas recorrentes, assim, ó, uma publicação por dia, no mínimo. No meu ponto de vista hoje, para eu presa, é bastante coisa. Né? Para a pessoa que faz tudo. Deixa eu ver aqui que ele me pediu algumas coisas. Vamos montar o relatório. Ó, o nome da empresa, MF? Hã? Ele entendeu um pouquinho diferente, mas ele vai... Vou montar o relatório. É que eu tava com isso, escrevi só aí, ele entendeu MF, então tá certo. Psicologia também? Olha aí. Então, beleza. Foi, atualiza aí, Wagner, e abre lá. Hã? A internet, será? Tô falando mal, não precisa. Então, beleza. Dá um... Ó, apaga a luz. Aonde apaga? Foi lá. Obrigado. Valeu. Ó, então, o que o prompt vai fazer? Tá? Ali foi aonde... Wagner, sobe. Olha aqui um pouquinho. Ó, eu mandei lá. Ó, eu mandei as 4 fotos e eu só disse ali, execute. Tá? Então, depois, se vocês quiserem refazer, fiquem à vontade, né? Eu quero fazer de novo, responder. Que nem ali algumas coisas ele não entendeu, mas como ele já tinha bastante coisa, ele seguiu. Então, aqui ele deu resumo. Então, segmento psicologia, produto, serviço, atendimento psicológico, o público provável, pessoas buscando autoconhecimento, público principal, vai indo para baixo. Então, ele já setou aqui 3... Ó, pode ir mais um pouquinho? Beleza. 3 dores, né? Documentadas e inferidas, 3 desejos, 10 desejos, né? Sendo 3 documentados e 7 inferidos. Principais objeções de compra, então, vou pensar, vou pesquisar, o preço. Grid de público, isso aqui é muito importante, tá, gente? O grid de público é muito pouco falado, principalmente nas redes sociais, porque é um tipo de entendimento de cliente mais profundo. Mas a gente fez questão de conseguir chegar nisso nesse prompt que a gente deixou para vocês, para que vocês consigam fazer isso entre o eixo X e o eixo Y. Então, o que é isso? Ó, baixa intenção comercial. Quem que é essa pessoa? Não percebe o problema. Então, ela segue a vida sem associar a dificuldade de saúde mental. Então, ela tem baixa intenção comercial porque ela não sabe que ela tem isso. Então, por exemplo, uma pessoa com burnout. A pessoa, ela não sente que ela tem isso. Porque ela está lá na correria do dia a dia, fazendo tudo que ela tem que fazer,
E ela não para pra pensar, puxa, eu acho que eu tô mal, né? Mas ela acorda cansada todo dia. Ela tá estressada todo dia, não é? Tá estressada todo dia. Ela briga com as pessoas. Então, é uma pessoa de baixo. Aqui, ó. Isso traz uma pergunta que ela disse naquela hora sobre a qualidade do lead que chega. Então, quando você tem o grid e aí a matriz de conteúdo, porque cada público desse, cada momento de vida que ele tiver, é um tipo de conteúdo que você tem que produzir para atingir ele. E isso vai qualificando ele na entrada. E às vezes acontece aquilo que a Larissa falou, daí tem baixa entrada porque você está fazendo conteúdo errado tentando atingir a pessoa. Dá uma pincelada aqui só pra... O atendimento é diferente, né? É O verdade. atendimento para cada um desses. Dá um zoom aqui nessa parte aqui, ó. E agora passa pro lado. Vai pro lado. Pro outro lado. Aí, melhorou. Vai pra cima um pouquinho. Pra cima. Aí, ó. Então aqui, ó. Mede intenção de compra, percebe o problema, já pesquisou perto de mim e convênios, por exemplo. Uma pessoa que ela está pesquisando, ela ainda está tateando, está vendo ali quem que é o tipo de psicólogo que combina com ele, o que essa pessoa fala nas redes sociais, o que tem de vídeo de graça no YouTube, para saber se poxa, será que é isso que eu tenho mesmo? Será que é isso que eu não tenho? Então, médio. Então, lembra que a gente falou do topo, meio e fundo de funil? Tá aqui, para baixo. Matriz de conteúdo, a mesma coisa que tem um eixo X e Y, então não percebe o problema, compra soluções, quase a compra ou já comprou. Alta intenção, média e baixa intenção. Então, olha lá, compara soluções de alta é a comparação direta. Por que escolher essa pessoa e não a outra? Então, já entendi que eu tenho um problema, eu já sei mais ou menos como é que eu preciso resolver, que é fazer terapia recorrente ou consultar com alguém, mas e agora? Quem? Então tá no momento de compra. A experiência provavelmente é que manda bastante. Tabela de ideias de tipos de conteúdo. Então aqui tem educativo, produto, prova, bastidor, oferta local e clientes. Tá? Por exemplo, educativo. Sinais que é hora de buscar terapia. Diferença entre o psicólogo clínico e o organizacional. Então, por exemplo, comunica comigo. Por que que eu vou procurar alguma coisa para falar da minha vida pessoal ou do meu profissional? E aí talvez um psicólogo que é voltado para o organizacional ou profissional ou de carreira, alguma coisa assim, possa comunicar. Aí é uma questão de posicionamento. É eu falar para um público específico. Então a partir de agora eu paro de falar de psicologia geral e começo a falar de psicologia pessoal e profissional. Eu boto esse ponto aqui. E dentro das estratégias digitais, a gente chama isso de nicho e subnicho. E aí aí a gente vai aprofundando cada vez mais, né, que tipo de conteúdo que a gente utiliza para cada um. Boa. E aí, 30 ideias de conteúdo. 30 ideias de conteúdo para que você possa produzir 30 dias. Então, você sabe a diferença entre tristeza e depressão? O objetivo dele é educar e agendar uma reunião. Reels, carrossel, vídeo, stories fixado, ó. Atende convênio? Veja aqui. Então, se a pessoa, por exemplo, uma dor de clínica é convênio, que paga muito pouco. O convênio, ele, né? Sim, paga pouco. Mas é uma porta de entrada para profissionais da área de saúde boa, porque tem alta demanda. Então, é uma diferença se eu faço isso ou não. Então, isso aqui é importante. Aí, isso aqui eu fixo, né? CTA é chamada para ação. Tá? É o objetivo que você quer ter com aquele vídeo. Então, é o que você vai fazer no final do vídeo. E na verdade, vou agregar aqui junto. Isso é genial, né? Em 1 minuto já deu um negócio inteiro, eu tô apavorada, é muito legal. E o CTA, às vezes eu sinto que em muitos perfis não tem. Então, tipo assim, cara, fez um vídeo super legal, cara, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero conhecer esse profissional. Daí, só que não me falou, tipo assim, o link na bio, clica no contato, faz alguma coisa, um sinal de fumaça. E daí não dá nada, sabe? Então, eu acho que isso também é um ponto de chamar a atenção. O Marco comentou antes, mais cedo, se você tem que perguntar, tem que perder a vergonha. Né? Quando a gente fala da área de vendas, se você não pergunta, se você não pede, você não recebe. Então, a chamada para ação nada mais é do que isso, é pedir. E pensar no que você vai falar no conteúdo
para esse final fazer sentido, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Ele deu, por exemplo, agendar a avaliação, mas eu sei que talvez, eu não sei se na área da psicologia pode pedir isso. O CTA pode ser esse? Agende a sua consulta direto? É porque o médico, ele tem algumas restrições com isso, tem? Médico, advogado, agende uma consulta. Ah, não pode pedir para falar de ti. Tem algumas restrições, assim. O advogado também tem isso. Então aqui tem 30 ideias de conteúdo para ela poder produzir. Então o plano de 7 dias, fixar coisas no Instagram, publicar um conteúdo educativo, pedir um depoimento pedir depoimento para cliente, publicar a prova social, o depoimento já é a prova social, publicar conteúdos, e aqui 3 prioridades mais importantes agora. Fechar o gap, né, de ser encontrado, provavelmente foi algo que ela colocou ali, que ela deve ter essa dificuldade de como ser encontrada. Transformar a confiança que já existe em conteúdo ativo, porque provavelmente já é uma pessoa que tem clientes, já tem atendimento, tem pessoas transformadas através do atendimento dela, então isso tem que virar um ponto de conteúdo para a geração de confiança. E separar a comunicação das duas frentes, que é pessoa física e empresa, né? Os desejos e dores dos públicos, né, dos dois públicos, são distintos, né? Então, destinos. Distintos mesmo, falei certo, a dislexia. Então, são coisas diferentes. Então, precisa definir para quem falar, porque a gente volta naquilo. Hoje, acabou? Hoje, tem os grandes produtores de conteúdo estão dizendo muito sobre ter perfil para cada produto. Então, por exemplo, ter 2 perfis. Um perfil onde você só vai falar para área profissional e outro perfil onde você vai falar somente para para área clínica. Porque pensa, uma loja de roupa mais comum, uma loja de roupa, ela vende a roupa para gestante, vende a roupa para criança, vende a roupa para plus size, vende a roupa para desfile. Quando ela posta um conteúdo, o algoritmo fica assim, para quem que eu mostro agora? Para quem que eu vou mostrar? Confunde. Porque cada hora a gente está postando uma coisa, cada hora está falando uma coisa. Então, o que os grandes produtores de conteúdo hoje estão dizendo é que vale a pena o bazar ter um Instagram para cada área da casa. É difícil isso, né? A gente conceber isso. É difícil a gente manter um. Por quê? Porque o algoritmo pensa, uma hora eu estou postando, volto lá na roupa, uma hora eu estou postando roupa para gestante. Outra hora eu estou postando roupa de casamento. Puxei agora. O algoritmo... E aí ele acaba não entendendo o público e isso gera uma dificuldade na entrega. Gente, passamos um pouquinho do horário. Um pouquinho não, 24 minutos. Preencha aqui mais um formuláriozinho para a gente saber para quem mandar, tá? Então, aqui é 3 perguntas mesmo, que é realmente sobre a nossa conversa, e aí a gente manda no e-mail para todo mundo. O que é? Não me lembro. É o final. Tá, mas volta ali pro pessoal ler o QR Code. Bem rapidinho, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer contribuir? Uma pergunta, dúvida? Olha aqui. Boa noite a todos. Eu quero dar um depoimento por que eu estou aqui. Eu e a Rosana, nós somos da Associação dos Moradores aqui do bairro. E a gente veio nessa palestra por curiosidade. A gente gostaria de saber o que seria falado hoje à noite aqui. Durante essa semana nós nos encontramos e o convite através do Sicredi, da Sicredi, e o convite pessoalmente para estarmos aqui. Quando eu cheguei, eu tinha mais ou menos a noção do que eu iria ver e escutar. Só que agora, saindo daqui, eu vou confessar para vocês que muito do que eu ouvi aqui, nós vamos aplicar na associação. Que é divulgar os nossos projetos e as nossas ações. Nós temos aqui no bairro em torno de 4.000 pessoas e a gente não dá divulgação necessária daquilo que a gente faz
por esses moradores. Nós não temos um produto físico, nós prestamos um serviço comunitário. Só que eu aprendi que nós temos que divulgar isso para que a associação seja vista com seriedade. Então eu estou saindo daqui muito satisfeito, porque alguma coisa, pelo menos, eu estou levando e que não é um produto físico, são ações. Muito obrigado. A gente agradece muito. Peraí. Vai uma sugestão assim. Claro. Pode, talvez. Peraí. Vai uma sugestão que foge um pouco de ler o QR Code, que seria assim, ó, talvez enviar a palestra para o Barbosa para ele divulgar no grupo da associação. Claro. Tá? Porque nós temos aí pelo menos umas 500 pessoas participando, em cada grupo aí. Então o grupo principal lá da associação acho que é interessante, assim, tá? Então, até porque tu tem, assim, aqui nós temos participantes desde funcionários da Leroy até vários, como estão aqui, né, que são microempresários do bairro, como é o meu caso, e eu acho que vários, a maioria dos que estão aqui. Então, eu acho que caberia isso, né, Bárbara, se for possível, assim, mandar a palestra, assim, que a gente pode publicar no grupo todo aí do bairro, tá? E lembrando que sábado é festa São João, tá? Aqui no bairro. Olha, fica o convite. Show, obrigado. Não, peraí, que ela pediu, já volta aí. Boa noite, eu vou compartilhar rapidinho Claro. o meu depoimento. E eu acho muito importante, eu fiquei muito emocionada, né, com a história de cada um de nós que estamos aqui, né? E entender que essa palestra, ela vai muito além, né? Nós temos aqui grandes empresários, pequenos empreendedores como eu sou, retornando agora, né? Hoje o que eu tive foi uma grande lição. Eu fico um pouco emocionada porque eu tive que, no ano passado, fechar, digamos assim, né? O meu negócio porque eu precisei fazer um tratamento oncológico. Então, estou em tratamento oncológico, mas eu não desisti da minha empresa. Porque todas as pessoas que vão até o meu negócio, né, até a minha empresa, é uma estética humanizada, né, cuidade. Agora eu criei uma marca, né? Então durante o meu tratamento eu senti a necessidade de criar um nome para o meu espaço, para, né, transmitir o acolhimento que tem lá. E aí eu pensei, poxa, agora no meu retorno, quem dos clientes voltam? E aí vem aquilo que você falou. Qual a conexão que a gente gera com o nosso cliente, com as pessoas a qual a gente quer desenvolver e entregar os nossos projetos? Então, achar um equilíbrio entre o que tem hoje pronto, né, do marketing, né, N plataformas, e a conexão com cada um diretamente. Né? Eu estava logo no início compartilhando com a colaboradora aqui do Sicredi aqui, que me convidou, e a partir do convite dela para mim, eu convidei mais 2 profissionais da área também. E aí vem aquela questão, não é só mensagens prontas que a gente quer conexão, a gente precisa voltar a isso. Então, o que eu entendi hoje é que aqui tem várias pessoas profissionais que estão aqui querendo conhecimento. E o que eu vi aqui, para mim, só resumiu a uma situação. Hoje a gente acha que a gente tem que estar investindo muito, né, financeiramente para ter, mas tem que partir da gente, do coração da empresa, do coração do negócio. Então a gente tem que ter esse feeling de entender o que a gente quer transmitir. E o marketing é transmitir não só... Hoje eu pude entender, não é só publicação, é a essência do negócio. É a essência daquilo que a gente quer passar para as pessoas. Obrigada. Teu nome? Cristiano. Até aproveitando o que a Cristiane comentou, parece que hoje a gente vive no mundo da IA, né? Não foi a IA que chegou no nosso mundo, né? Parece que as coisas se inverteram. E hoje uma das principais palavras que se fala dentro do marketing é experiência. É humanizar essa experiência, porque está tudo tão automático que quem faz
como se fazia antes da IA, é quem está se destacando. Então, trazer o sentimento para dentro é fundamental. E eu, depois de praticamente 8 meses com a empresa fechada, eu estou retornando com 90% de toda a clientela e mais por indicações. Então, assim, por quê? Porque hoje eu gero engajamento com a comunicação e a experiência que eu tenho com cada cliente. Puxa, Cristina, obrigado por compartilhar isso com a gente, viu? Muito especial saber disso. E sucesso nesse retorno. Amém. Deus abençoe. Espera aí que tem mais a Larissa ali. E só compartilhando com o que o Wagner falou ali, um dado importante, tá? O fundador da OpenAI fez uma pesquisa recente, hoje ele tá na Anthropic, tá? No cloud. Mas ele fez uma pesquisa com em torno de 11 LLMs, né, que são tipos de linguagens diferentes, e a IA concorda 49% a mais conosco do que uma interação humana. Então, nem sempre que aquilo que a gente pede de resposta para o nosso cliente, que deveria ser feito, é o que de fato o cliente quer ouvir, porque ele te conhece das perguntas anteriores. E ele sabe o que você quer ou não, você, não o teu cliente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente trata com a IA e o que a gente trata com uma verdade que a IA nos dá. A gente também precisa julgar isso, porque ele está tendenciando a concordar com a gente. Ou até, que nem as três, faz sentido isso para o nosso negócio? Conversa entre si, sabe? Tenham isso aqui, é muito importante, essa colaboratividade. Vamos lá. Vou agregar no final dessa fala do Marco. Realmente, às vezes é para fofar o ego, né? Vamos fofar o ego, 40%, tô só concordando contigo. Então, muitas vezes, quando a gente tá numa conversa, numa discussão, tem muitos prós e contras e a gente vai evoluindo juntos. E é até engraçado, Cris, acabei de te seguir. Acabei de olhar aqui, estética humanizada. Tu falou com as tuas palavras, né? Olha, é uma estética humanizada e já consegui te achar. Muito bom isso. Sigam, é cuidar-te, _ estética humanizada. Você tem? Perfeito, muito bacana isso. É linda a tua história, lindo vocês estarem aqui. Eu sou muito do empreendedorismo feminino, então acho isso super importante. E quero agregar também que aqui no formulário até estava, né? A palestra te chamou a atenção do início ao fim. E sim, chamou a atenção do início ao fim. E essa questão do marketing conversar muito com o comercial é muito importante. Então isso eu achei um super diferencial de vocês, de verdade. É uma grande briga, assim, qualquer empresa que tu entra na área de marketing e comercial, uma grande briga entre os setores. E aqui tu trouxe uma acolhida muito interessante junto com o Wagner. Parabéns pelo trabalho, foi muito bacana, muitas pessoas impactadas. Parabéns mesmo. Valeu. Então uma salva de palmas para todos nós, pessoal. Gente, com isso, mais alguém? Com isso, então, eu encerro o dia de hoje. A gente acabou passando 34 minutos. Não parece, mas para mim não parece, porque a gente... Parece para ti, parece? Quando é que vocês voltam? A gente vai definir essa data com o Sicredi, mas a gente pensou em algo uma vez por mês, para que a gente consiga ir avançando nos assuntos, aprofundando nos assuntos, mas vamos ver se Duda vai deixar. Eu vou deixar. Ah, lá. Tem que ver com o Francis. Por exemplo, teve pessoas que já saíram até estão perguntando, tá, mas e a prestação de serviço de vocês, como é que ela se dá? Olha aí, rapaz. Assim, a Movimento Estratégia de Marketing, como a gente falou, ela tem esse pilar da questão do desenvolvimento comercial através do digital. Não que a gente não faça ações offline, mas nós fazemos sim, e nós estamos abertos a fazer uma reunião, a conversar, a poder aprofundar, conhecer um pouquinho mais do negócio de cada um de vocês. A gente tem um pouco de conhecimento desde varejo até indústria, então ficamos aí abertos ao contato. mvmt.mkt tem no papel, mas é movimento, né? O mvmt.mkt no Instagram. Wagner Ferreira e o Marco do Marketing. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês e fiquem tranquilos que vocês vão receber a informação do próximo, porque agora a gente tem e-mail. E aí a gente vai mandar para vocês também. Vai fazer? Então, a Ellen deu a ideia da gente fazer uma foto todo mundo junto e aí a gente pode só levantar, virar para cá e tirar a fotinho. Pode ser? Boa.